Bom dia! Hoje o nosso assunto é o assunto do momento. É também um assunto super polêmico, com certeza você que já trabalha na área da educação sabe que falar de educação inclusiva, falar de educação especial é sempre uma questão delicada, né? Pois é, delicada mesmo. É delicada na nossa prática, mas também é delicada quando a gente fala de concursos públicos. E esse hoje é o nosso assunto, conhecer um pouquinho da história da educação inclusiva, conhecer como a gente chega a esse conceito, os principais marcos históricos, as principais atuações. Esse aqui é um assunto extremamente amplo e o que a gente faz hoje aqui é ter uma abordagem maior, ampla, que obviamente pode ser sempre mais aprofundada. Para quem se interessa muito por esse assunto, eu sugiro que procure a página do MEC, nosso Ministério da Educação, www.mec.gov.br. Procure lá nas subdivisões, nos links que estão existentes, toda a parte da educação especial. E dentro da educação especial, busque não somente documentos, leis, mas busque também materiais, sugestões que são colocadas à disposição de todos os professores que queiram conhecer mais, que precisam conhecer mais, para poder enfrentar o grande desafio que esse momento, que essa educação inclusiva vem trazendo para a gente. Então, na realidade, a nossa discussão hoje é educação inclusiva, um desafio contemporâneo. E com isso eu já quero dizer para vocês que é contemporâneo sim, porque é de hoje, é atual, é um desafio que nós temos que enfrentar todos os dias nas nossas salas de aula, é um desafio político, mas tenha certeza, não é um desafio unicamente brasileiro. Muitas vezes as pessoas acham que essa ideia da inclusão, ela é uma invenção brasileira, ou é uma pressão brasileira, porque a gente está tão acostumado com uma política esquisita, vamos chamar assim, que muitas vezes a gente tem visto aqui no nosso país, e quando vem alguma coisa como, por exemplo, esse movimento da educação inclusiva, a gente fica achando que é uma criação, muitas vezes nossa aqui, tupiniquim, para poder dificultar já o nosso trabalho que já é tão complexo. Mas na realidade não é. O conceito de educação inclusiva é um conceito que vem sendo trabalhado, que está relacionado a lutas no mundo todo. É um movimento internacional e que está muito apoiado numa outra ideia, que é uma ideia que a gente não vai neste momento, nesta aula, aprofundar muito, mas é uma ideia que a gente precisa ver, inclusive para a nossa preparação para os concursos, que é a ideia de educação como direito, mas educação como direito humano. E nesse ponto, quando a gente fala do humano, a gente tem que abarcar todas as diversidades, todas as diferenças do que significa ser humano. Nessa perspectiva, essa é uma imagem que vocês veem facilmente na internet relacionada a toda essa questão da educação inclusiva. A educação inclusiva, embora o nosso olhar acabe sempre focando mais na questão das crianças que têm algum tipo de deficiência ou que têm algum tipo de transtorno de desenvolvimento ou que têm alguma alta habilidade ou superdotação, na realidade a educação inclusiva é um conceito muito mais amplo que diz respeito à inclusão de todas as diferenças, partindo do princípio de que todos nós somos diferentes. E a educação precisa, de alguma forma, buscar alternativas de trabalho, buscar metodologias, buscar recursos e outras possibilidades que deem conta de atender a essa diferença, essa diversidade humana. Pensa que é muito legal que a gente seja bastante diferente, que nós tenhamos esse leque de diversidade aqui à nossa volta, porque, afinal de contas, imagina que chato se todo mundo fosse igual? Pois é. Então a gente tem que olhar para essa história da educação inclusiva com um olhar um pouquinho diferente. Eu trago para vocês um trechinho de um movimento internacional que aconteceu em Salamanca, tá, em 1994, um encontro onde foram discutidas as questões da educação inclusiva, da educação para a diferença, da educação das pessoas que têm alguma deficiência, e
Isso ilustra bem a nossa situação atual, o nosso desafio. O desafio com que se confronta a escola inclusiva é o de ser capaz de desenvolver uma pedagogia centrada na criança, suscetível de educar com sucesso todas as crianças, incluindo as que apresentam graves incapacidades. O mérito dessas escolas não consiste somente no fato de serem capazes de proporcionar uma educação de qualidade a todas as suas crianças. A sua existência constitui um passo crucial na ajuda da modificação das atitudes discriminatórias e na criação de sociedades acolhedoras e inclusivas. Com certeza é um desafio. E com certeza você, eu, nós, professores, muitas vezes nos sentimos muito sobrecarregados, porque é como se o peso ou a responsabilidade sobre a inclusão estivesse somente nas escolas. Na realidade, seria muito mais natural e muito mais necessário que nós começássemos a falar de uma sociedade inclusiva, tendo em vista que a escola é apenas um dos lugares, não se diminua a escola de importância, tá? Mas a escola é um dos lugares responsáveis pela educação, mas não o único. E quando a gente fala de educação inclusiva, a gente não pode esquecer que a gente precisa também ter cinemas inclusivos, que a gente também precisa ter restaurantes inclusivos, prédios inclusivos. E com isso, eu estou querendo dizer, pensar em diferentes outros equipamentos da sociedade que também deem conta de abarcar a diferença, que também deem conta de proporcionar acesso, de proporcionar que aquela pessoa que foge daqueles padrões determinados inicialmente possa ser ali acolhido. E aí eu trago uma pergunta para vocês. O que é ser normal? De onde vem essa ideia do que é normal ou do que não é normal? Então, assim, quem é da área da saúde ou conhece alguma coisa, de alguma forma, tem um estudo maior sobre essas questões, sabe que existe um documento que vai classificando transtornos, doenças, especialmente aquelas que se relacionam às questões mentais, que é o DSM, que vai colocando várias condições e características, determinando e colocando as pessoas em caixinhas. E a gente tem que discutir de onde vem esse conceito do que é considerado normal e do que não é considerado normal. Eu sempre digo para quem me conhece que eu nem olho para esse DSM muito forte, sabe por quê? Vocês sabem, né? Eu sou psicóloga. Quando eu olho aquilo ali, cara, eu tenho certeza que eu estou ali. Se eu for procurar as minhas características dentro daquilo que é conceituado como um desvio da norma, um transtorno, uma situação de patologia, eu tenho certeza que eu vou me encontrar. Sabe por quê? Porque cada vez mais o que é considerado normal ou não normal, anormal, está cheio de critérios e cheio de novas possibilidades que antes não tinham sequer sido exploradas. Para a gente pensar e entender bem essa questão do que é normal, norma é um conceito que vem da estatística. Quando a gente estuda um pouquinho de estatística, a gente vê que existe um padrão. Então, esse padrão tem alguns desvios, mas é um padrão. Tudo que se encontra dentro desse padrão e dentro desses desvios considerados desvios possíveis, a gente considera como normal. E o que está fora, esteja muito abaixo ou esteja muito acima. Olá, meus amigos, minhas amigas, quero pedir licença para convidar vocês a fazer o nosso super curso online para a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais 2018. Nós aqui do Lá Concurso, nós preparamos um super curso para vocês, um curso muito competitivo que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. São para 2 cargos, um para o cargo de especialista de educação, educação básica, um curso completo que custa apenas 10 parcelinhas de R$30, e outro curso para professor que atende 100% dos conhecimentos gerais, que são um investimento de 10 parcelas aí de R$25. Bacana, espero vocês, quero que vocês continuem assistindo essa videoaula lá no nosso site. Ah, detalhe, você quer aí esse material de apoio do professor? Vai aqui embaixo, clique aqui embaixo, que você pode fazer o download gratuitamente. Bacana, meus amigos, fiquem com Deus, um forte abraço, espero vocês. Fui, tchau. Clique lá.